Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui, então, começando mais uma atividade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né, em função do mês de setembro, mês de prevenção de suicídio. Né? Estou aqui hoje, então, com o Pedro Pan, perdão. Agradecer o convite, então, do Pedro para numa segunda-feira, aí da casa dele, já se organizou para nos brindar, assim, com essa apresentação dele, com essa aula dele, que eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Vou apresentar para vocês o Pedro, então. O Pedro, então, é psiquiatra pela Escola Paulista de Medicina, PhD pelo Programa Tripartite de Psiquiatria do Desenvolvimento entre Unifesp, USP e URGS, e é professor adjunto da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. A gente vai ter mais ou menos uns 50 minutos assim, de explanação com o Pedro, depois a gente pode abrir para algumas perguntas. Vou pedir para o pessoal participar ali pelo chat, ali pelo bate-papo, depois a gente vai falando das perguntas com o tempo que a gente tiver. Certo, Pedro? Então, muito obrigado mais uma vez, boa noite e vamos lá. Muito bem, eu que agradeço aí, Fernando, o convite. Uma honra estar aqui falando para a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, sem dúvida uma das afiliadas aí mais, né, quer dizer, com mais representatividade, e eu também tenho uma história, né, de proximidade aí com o Sul e com o Rio Grande do Sul, porque tenho muitos parceiros de pesquisa e um carinho muito grande aí, porque um dos grandes estudos que eu conduzo, metade da amostra é em Porto Alegre, então me aproximei de muitos pesquisadores, vocês vão ver isso na apresentação, que vão surgir algumas pessoas que eu tenho que também agradecer e que são gaúchos aí de carteirinha. Eu vou começar, então, já vou compartilhar aqui minha tela. Pode só dar um ok se estão vendo minha tela, por gentileza? Sim. Ok. Tá bem. Muito bem. Então, esse convite do Fernando veio por conta de uma apresentação que eu fiz no nosso evento da Escola Paulista de Medicina, né, que é o Masterclass. É um pouco do resultado de pesquisa de um ambulatório e de um estudo, de um outro estudo, né, que nós conduzimos em paralelo, de jovens, que segue esses jovens aí há mais ou menos já uns 10 anos. E a ideia é que a gente também agora, né, a partir da motivação do Setembro Amarelo, possa incorporar a essa apresentação do que é classificação e estadiamento, também alguns conceitos que foram aí trazidos que dentro da perspectiva da prevenção e do manejo do suicídio e do risco de suicídio. Né? Essa parte do tema que não havia sido abordado nessa aula anterior do evento da Universidade de São Paulo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, então, na verdade, já começo fazendo agradecimentos, e como vocês vão ver aqui no canto da esquerda, muitos psiquiatras importantes aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, então agradeço a todos que contribuíram para os dados que eu vou mostrar aqui. Né? Então, o começo dessa nossa conversa de hoje é para contar uma história que é um pouco a história desse pesquisador, que é o Kenneth Kendler. É um pesquisador norte-americano que vem dentro da sua história fazendo uma integração muito profícua, muito interessante entre a neurociência de ponta. Ele tem muitos trabalhos bem interessantes com a parte de genética, né? Aqueles grandes estudos de genética dos Países Baixos, dos países nórdicos, né, que tem grandes amostras da população inteira genotipada, ou grande parte da população. Então, ele ajudou, né, o Kendler ajudou a entender melhor as bases genéticas dos transtornos mentais, à luz aí do conhecimento genético, do que tem mais de ponta, né, nesse campo de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que pensa a psiquiatria do ponto de vista de campo epistemológico, né, tem lá um tratado sobre conceitos filosóficos da psiquiatria, e pensa também nesse sentido muito o nosso papel como psiquiatra, e o papel do que é a doença mental. Né? Ele tem uma série de artigos muito interessantes, então eu realmente assim sugiro que todos que tenham interesse por esses temas que possam buscar, porque ele eu acho que faz uma integração, um entendimento de muito valor
e eu vou contar um pedaço dessa história em um dos artigos que ele fez, né? Tem várias séries que ele é chamado para escrever no JAMA Psychiatry, no American Journal. Então, aqui é um exemplo, então, que ele conta um pouco como ele percebe, né, que o campo da psiquiatria hoje avançou para o entendimento do que causa, né, quais são as causas dos transtornos mentais. E ele vai fazer uma linha histórica que vai lá para o século XVI, século XVII, para mostrar, né, como é a psiquiatria, como está a psiquiatria hoje no entendimento etiológico dos seus transtornos mentais, fazendo um paralelo com a medicina e trazendo uma visão que eu acho que é muito apurada, muito interessante para esse momento atual da psiquiatria como campo, né? Então ele primeiro começa argumentando, ele faz uma revisão de literatura, ele conhece muito história da psiquiatria, escreve sobre classificação e história da psiquiatria. Então ele faz essa leitura lá que alguns tratados que ele busca, né, 1830, século XIX, tem até textos mais antigos, então ele escolhe, por exemplo, Esquirol, e nesse tratado sobre a deficiência moral, né, o que hoje a gente chamaria, né, de psicológico, né, as doenças psicológicas, ele vai descrever que esse autor, em 1800, vai enumerar uma lista de causas para os transtornos mentais. Então esse é o título desse artigo dele lá, From Many, de muitas, né, para de novo muitas. A busca pelas causas dos transtornos psiquiátricos. Então ele começa com essa leitura. E aí é bastante interessante porque ele vai enumerando as causas, né? Então, hereditariedade, convulsões na gravidez, epilepsia, né? Então ele vai trazendo lá esse achado que já era descrito, esses fatores de riscos múltiplos, né? Essa perspectiva multicausal, né? A gente pode ver doenças também como sífilis, febres, e tem os aspectos, digamos, os fatores de risco que lá atrás eles já identificavam como os fatores psicológicos, né? Não biológicos, né? Raiva, lá tem ciúmes, inveja, gatilhos que hoje a gente entenderia muito claramente, né? Dentro da perspectiva de fatores predisponentes e fatores que servem como um gatilho para um quadro, um episódio de, por exemplo, um transtorno de humor, né? Problemas domésticos, discussões. Então, havia ali uma perspectiva multicausal. E isso era uma percepção tanto lá na clínica privada do Esquirol, e também dentro dos grandes hospitais psiquiátricos. Está lá, ele está mostrando lá o asilo de Salpêtrière, em 1811. E aí acontece, junto com o passar dos anos, 1800 a 1900, dois grandes marcos fundamentais dentro da medicina, que é a identificação, né, mais clara dos agentes patológicos bacterianos ou dos micróbios, né, dos causadores de doenças infecciosas, né? Então começa a se realizar uma associação de causa e consequência, etiologia, patofisiologia e apresentação clínica muito precisa, né? Aí a descoberta de Pasteur, da influência da microbiologia para as principais doenças que acometiam a população naquele momento. E isso ele marca, ele pontua que essa mudança teve uma influência muito significativa para a psiquiatria, porque em 1900, por ali um pouco, se descobre, se descreve neurosífilis. E é interessante porque naquela época, a etiologia neurosífilis era responsável por levantamentos feitos, claro, historicamente, dos achados descritos da doença, dos sintomas clínicos, era responsável em grandes asilos, né, em grandes hospitais psiquiátricos da época, vamos colocar dessa forma, por mais ou menos 30%, é assim que ele vai colocar no artigo, 30% das internações. Ou seja, naquele momento, tanto a medicina começou a identificar agentes etiológicos de uma maneira mais adequada e teve um impacto muito substantivo para todo o cuidado médico, mas a psiquiatria como campo, que sofria lá desde aquela época já questões de identidade, vamos colocar assim, se pertencia ou não à medicina, né, ou qual era a proximidade da medicina interna,
né? Ou à distância. E naquele momento, então, em 1900, descobre-se, né, os fatores etiológicos das doenças infecciosas, descobre-se também um fator etiológico infeccioso para 1 em cada 3 pacientes internados ou pacientes graves com transtornos mentais. Então, isso, segundo Kendler, né, move o campo e dá uma legitimidade do campo da psiquiatria para dentro da medicina. E é fundamental para o estabelecimento, então, dos grandes autores que avaliaram grandes amostras asilares, né? E que, claro que foi identificado que nem todos os pacientes se enquadravam na descrição de sífilis terciária, mas aquela associação de causalidade entre infecção e manifestação neuropsicológica ou neuropsiquiátrica foi fundamental para o estabelecimento, né, novamente, para reforçar a psiquiatria como um campo dentro da medicina. Contudo, mais ou menos no início do século passado, 1920, 1930, 1940, um novo grande ramo, né, começa a tomar força dentro da epidemiologia, que é a avaliação, né, que passou a ser o estudo, né, os grandes estudos epidemiológicos, tal, quer dizer, as grandes doenças crônicas que afetavam a população, mas que não tinham um agente etiológico infeccioso. E aí começam né, os estudos das doenças que nós chamamos até hoje de não comunicáveis. Né? Os quadros, então, que não tinham como quadros que não eram infecciosos, e aí foi se identificando cada vez mais que eram quadros que carregavam uma morbidade, uma mortalidade muito significativa. Então, hoje é a pressão alta, diabetes, doença cardiovascular. Então, todos esses quadros passam a ser melhor identificados, né? Identificados por consequência, mais tarde, um pouco no século passado, fatores de risco, muito, né, de forma muito evidente para algumas situações, para câncer, por exemplo, né? E a lógica, então, monocausal dentro da medicina, segundo Kendler, passa a mudar, mais ou menos da metade do século passado, para uma lógica multicausal. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, essa lógica multicausal muda a perspectiva de, por exemplo, um entendimento determinístico para um entendimento probabilístico. Então, eu tenho câncer porque eu tenho uma associação de história familiar com hábitos desfavoráveis e alguma situação predisponente que me colocou, somados esses fatores de risco, com maior chance de desenvolver câncer. Né? Eu tenho um infarto porque eu tenho uma soma que muitas vezes se multiplica, na verdade, né? uma associação multiplicativa de fatores de risco, que podem ser desde genéticos, eu não controlo, né, como meu risco familiar, até fatores de risco mais proximais, como, por exemplo, tabagismo ou doença cardiovascular não adequadamente tratada. Descobre-se, por exemplo, grandes fatores de risco modificáveis, como dislipidemias. Né? Então, essa mudança que vem junto com o desenvolvimento do campo da epidemiologia muda a perspectiva da medicina para as grandes doenças não comunicáveis, né, que são a maior parte das doenças tratadas hoje pela medicina, como doenças multicausais. Só que para a psiquiatria, um evento ou alguma série de eventos muito perto nessa mesma época cria, segundo Kendler, um caminho anômalo. Então, por que anômalo? Porque mais ou menos nessa mesma época que se determinavam os grandes fatores de risco, as grandes coortes de risco cardiovascular, também se descobre alguns pontos fundamentais dentro da neurociência dos transtornos mentais. Então, por exemplo, a serotonina, a influência da serotonina nos transtornos de humor e a influência da dopamina nos transtornos psicóticos. São os primeiros estudos e o surgimento das primeiras medicações. Na verdade, a lógica vem até primeiro das medicações, né? Então, o Kendler vai colocar que naquele momento, então, enquanto a medicina havia mudado a perspectiva para uma lógica determinista para probabilística, a medicina a psiquiatria tinha acabado de descobrir algumas vias
e que para o campo da psiquiatria isso era muito importante porque validava a depressão, a psicose como doenças do cérebro. E era uma validação importante para o campo em particular, porque o campo, segundo Kendler, por exemplo, nos Estados Unidos, vinha muito marcado por uma influência da psicanálise. Então, essa possibilidade, essas descobertas, reforçaram essa ideia, né? Eram, segundo a avaliação dele, foram muito necessárias para que o campo o campo da psiquiatria continuasse se recolocando dentro do campo da medicina. Uma reaproximação do campo da medicina. Isso, se a gente pensar em termos de anos, né, é muito próximo, por exemplo, do estabelecimento dos DSMs, né, com as novas classificações diagnósticas, com uma tentativa de uniformização dos critérios diagnósticos. Só que, segundo Kendler, né, essa nossa necessidade, né, de validação como campo por meio de uma alteração neurológica ou neurobiológica gerou uma perpetuação dessa forma de pensar monocausal. E aí tem o que ele caracteriza, né, dos entendimentos atípicos ou distópicos, ele vai colocar, né, da doença mental ainda hoje. Então, não se fala mais, por exemplo, no infarto sendo causado exclusivamente por uma história familiar positiva ou exclusivamente pelo tabagismo, né? É um fator de risco que aumentou a probabilidade. Mas, ainda hoje, essa perspectiva de uma única causa ou de um único mecanismo associado, como, por exemplo, a gente tem nessa lógica, né, que ainda se vê muito, né, a depressão é uma serotonina diminuída, né, ou então, né, quer dizer, você tem esse quadro psicótico porque tem história, né, porque tem um pai com um quadro psicótico, né? Ou então, por exemplo, na neuroimagem, ele vai mostrar isso como um campo que essa leitura anômala continua acontecendo, né? Então, olha aqui, por exemplo, esse cérebro de um dependente químico, olha como ele é diferente de um cérebro normal. Portanto, o transtorno está no cérebro, né? Portanto, este é um transtorno médico e a psiquiatria deve continuar dentro da medicina. E ele vai dizer, então, que hoje, né, ele faz um levantamento lá, por exemplo, das principais causas e vai elencar, então, uma série de causas, de mecanismos associados aos transtornos mentais, né? E que nenhum deles é suficiente para determinar o quadro, mas trabalha nessa lógica de aumentar probabilidades, mesmo tanto como fator de risco, como mecanismos, vias de funcionamento das doenças, né? De modo, né, e aqui ele coloca biológico, psicológico e do ambiente, né, e que não é muito diferente da mesma lógica, do mesmo tipo de raciocínio que a gente faz para diabetes e para hipertensão arterial. Então, esse mecanismo, né, esse raciocínio simplista de que, então, a genética pode explicar, né, valida o transtorno mental como um transtorno médico ou como um transtorno de verdade, né? Porque se não for a serotonina causando a depressão, é um problema para nós psiquiatras, porque então não é a depressão. Depressão não é mais uma verdade, não passa a ser mais uma doença. Então ele diz que essa é uma leitura anômala. Nós não deveríamos necessitar desse tipo de validação. Ele dá um exemplo, né, de que cada vez mais que nós avaliamos amostras maiores, né, a genética, em vez de dizer que um gene ou uma variação específica vai determinar um transtorno mental, vai mostrar que é uma série, né? Tem uma miríade de acometimentos, de formas genéticas de acometimento que vão se somar, se multiplicar, alguns inclusive no sentido de proteger, para então gerar um risco aumentado para transtorno mental, para qualquer transtorno mental, né? Então, quanto mais se aumentam as amostras dos estudos genéticos, mais regiões e alterações genéticas são encontradas, né? E mesmo os que já conseguiram fazer isso com grandes amostras, ainda conseguem somente explicar, digamos assim, conseguem justificar 9% daqueles casos que você estuda dentro dessas amostras. Ou seja, você não consegue um nível de entendimento muito grande, mesmo com milhares de variações genéticas avaliadas e milhares de pacientes avaliados, né? O que quer dizer, então, que esse tipo de leitura, então, olha, a genética, ou está no cérebro por conta da alteração de neuroimagem,
mesmo da química, né? Então, nós todos sabemos o quanto é sofrido atuar como clínico e não ter um marcador diagnóstico. Mas isso não significa, segundo Kendler, esse é o primeiro raciocínio da nossa exposição de hoje, não significa dizer que por causa disso a depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátricos é uma entidade menos importante ou menos real ou menos médica, né? Se hoje nós tivéssemos que usar isso para validar clinicamente o que nós encontramos na prática, então um exame de neuroimagem eu conseguiria acertar talvez 1 em cada 100 sujeitos a partir de um exame de neuroimagem. Com esses estudos de genética, esses dados que nós temos hoje, 1 em cada 100, talvez ali 9%, 1 em cada 10, ele ainda é muito insuficiente para, por exemplo, o que outros campos já alcançaram como fatores de risco bem determinados, por exemplo, o colesterol como fator de risco para a doença cardiovascular. Mas o que o Kendler, então, vai concluir é que se nós tivéssemos, né, psiquiatras e pacientes, todos sentiriam-se muito mais seguros se uma única causa inquestionável, um único mecanismo ou um único fator de risco fosse encontrado para os seus transtornos, ou um único biomarcador, né? Mas, segundo ele, isso é muito interessante, esse não é um problema científico, porque esperar isso não vai acontecer. É sim um problema social. Então, em que nós e pacientes temos que entender que doenças mentais existem, são doenças de verdade, mas que funcionam a partir de uma lógica que nós já entendemos para várias outras doenças, como hipertensão arterial e diabetes, que é uma lógica de múltiplas causas, né? Então, esse é a primeira história hoje que eu queria contar para vocês, porque ela abre um sentido bastante interessante para o entendimento dos transtornos mentais, né? O segundo entendimento, que vem muito nessa sequência, né? Então, primeiro nós falamos assim, olha, não, são múltiplas as causas, não temos um fator biológico único, temos que trabalhar com essa lógica e aceitar essa lógica de muitas causas e muitos mecanismos neurológicos, neurocircuitos associados, e que talvez essa resposta não venha tão cedo, e nem por isso nós temos menos trabalho como campo psiquiátrico. Uma das questões que vem exatamente junto com essa mesma discussão, e que talvez seja um dos grandes motivos pelos quais nós ainda não conseguimos avançar muito nessa lógica de encontrar um biomarcador, vem por meio de grandes estudos, né, longitudinais. Então, são estudos que acompanham pessoas por muitos anos, e esse aqui é um dos grandes estudos longitudinais que nós temos até hoje, que é a coorte de Dunedin, que é essa cidade que vocês veem aí na parte inferior. É uma pequena cidade da Nova Zelândia. Então, vocês imaginem o tipo de qualidade de vida e o tipo de fatores de risco que eles têm. Será que são parecidos com os nossos, né, com a nossa realidade, com o tipo de situações que eles enfrentam? Então, aqui é uma foto aqui no canto superior direito de um participante lá em 1970 e pouco, fazendo um teste de função respiratória. Então, todos os cidadãos que aceitavam participar, mas que nasceram naquela localidade em um determinado ano, em 1974, se me falha a memória, foram convidados para seguir. Tem uma altíssima taxa de aceitação e de retenção. Eles têm taxas de retenção que são superiores a 90%. E hoje, nessa amostra, então você já conseguiu investigar mais ou menos 90% dos nascidos vivos que estão hoje em torno de 50 anos, né? Esses dois pesquisadores fizeram a carreira, são pesquisadores muito importantes. Essa, só para vocês terem uma ideia, é uma foto de um artigo da Science que conta justamente essa história dos dois. É um casal, eles já estiveram aqui no Brasil, que é o Avshalom Caspi e a Terry Moffitt, né? E eles, então, cuidaram dessa avaliação e fizeram uma série de, além dessa avaliação médica, uma série de avaliações psiquiátricas nessa população a partir de 11 a 14 anos. O que inicialmente eles encontraram? Isso já foi publicado em 2003. Quando chegavam no início da vida adulta, de 23, 24 anos, 21 a 24 anos, 74% desses adultos que com 21 anos, 24 anos, preenchiam critério para transtorno mental, já apresentavam algum diagnóstico antes dos 18 anos. Então, em 2003, esse foi um achado muito importante. Ou seja, 3 em cada 4 adultos que nós avaliamos e que nós damos um diagnóstico de transtorno mental, possivelmente já apresentou algum outro diagnóstico, se nós tivéssemos avaliado eles continuadamente, como se faz num estudo desse tipo.
essa história, pelo menos os seus capítulos atuais, foram apresentadas, então, em vários outros pequenos capítulos, mas capítulos que mudaram a nossa prática clínica. Então, desse estudo que vem 2 dados que eu imagino que a maior parte dos psiquiatras já ouviu falar, já entrou em contato, né, que é um paper na Science que já foi citado quase 10.000 vezes. Então, olha a importância desse achado, que foi aquela primeira demonstração de uma interação gene-ambiente, ou seja, um gene específico lá do transportador do 5-HTT e sendo moderado, né, uma interação com o estresse de vidas, situações traumáticas de vida, aumentando o risco para depressão. É dessa mesma coorte que vem também um achado muito importante, que é aquela interação entre o tipo do teu fenótipo para o gene da CONT, do transportador de catecolamina, que vai ter uma influência direta na metabolização de dopamina. Então, determinados genótipos que as pessoas têm aumentam gradualmente o risco de você apresentar um episódio psicótico na vigência do uso de maconha. Ou seja, é uma interação novamente o teu genótipo, perdão, coisa que a gente não muda, com o ambiente que é a exposição fator de risco, neste caso aqui a maconha, né? Promovendo maior risco para um quadro psicótico. Então, aqui se mostrou, né, essa base da interação gene-ambiente. De novo, remetendo a essa ideia multicausal, né, da associação de fatores de risco. Então, a gente já tinha uma ideia, né, isso vem da clínica, os grandes textos sempre mostram isso, né, nós lidamos com isso. Né? Então, a idade de início dos transtornos mentais, eu acho que, de uma forma geral, todo mundo tem, né, que trabalha com isso, tem na cabeça que, ok, começa mais cedo, até por definição, para TDAH, para ansiedade um pouco mais cedo do que, por exemplo, para depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar ali no início da vida adulta, final da adolescência, são momentos importantes. O que é inovador nesse estudo? Então, esse aqui é o resultado mais recente, né, que foi publicado agora no JAMA, agora, acho que meses atrás. Então, que vai fazer uma avaliação de avaliações psiquiátricas em vários momentos da vida dessas pessoas que são seguidas no estudo. Então, tá aqui, gente, ó. Primeira coluna, avaliação de 11 a 15 anos, 18 anos, 21 anos, 26 anos, 32, 38 e 45. Então, o que acontece se eu fizer avaliações repetidas nas mesmas pessoas usando os mesmos critérios? Esse é o grande achado. Basicamente, todo mundo, ou 85% das pessoas, tem algum transtorno mental em algum momento da vida. Então, daí que motiva o título da palestra. Não é mais se eu vou desenvolver um transtorno psiquiátrico, é quando eu vou desenvolver o transtorno psiquiátrico. E percebam que a maior parte já começa a desenvolver cedo. Então, esse é um conceito muito importante, né? E que, de alguma forma, também é uma história nova que vem surgindo, porque pode mudar potencialmente a nossa forma de agir. Porque tem essa primeira consequência clara. Então, esse é um slide que eu acho muito bonito e muito difícil de entender, né? E a grande mensagem dele é essa de que, assim, é um gráfico, eu vou explicar um pouco para vocês, mas é um gráfico que é confuso. Por que é um gráfico que é confuso? Porque ele mostra a trajetória de diagnósticos específicos nessa corte, de novo, em cada uma das idades que foi feita a avaliação. Então, se a gente tivesse, digamos, um diagnóstico de depressão continuando como depressão, nós veríamos uma mesma cor seguindo e continuando na mesma prevalência, né? Continuando sempre mantendo essa estabilidade diagnóstica. O que nós mostramos aqui? Que é uma grande confusão, é uma grande transição, é uma pouca estabilidade dos diagnósticos que são apresentados. Se, de novo, aqui não é um psiquiatra, vamos pensar assim, é que como se essas pessoas, ao mesmo tempo que eu estivesse cuidando, faz 20 anos desse mesmo paciente lá no meu consultório e tentasse trabalhar na minha cabeça sempre com o mesmo diagnóstico que eu tentei colocar lá atrás, com pequenas, talvez, associações, algumas comorbidades. Então, se vem um avaliador externo e olha essa pessoa em cada ponto do tempo, ela vai fazer diagnósticos diferentes, a ponto da estabilidade ser muito, muito baixa. O que a gente percebe aqui também, aqui em cima, é que a porcentagem, aqui em verde, mais claro, né, de pessoas livres que nunca tiveram na vida algum transtorno psiquiátrico,
vai diminuindo até chegar naquela taxa que eu falei de menos de 15% no final dos 45 anos. E, por outro lado, nós temos uma grande taxa, aqui em verde mais claro, de pessoas que remitiram. E é muito interessante que eles vão mostrar esse padrão de remissão acontecendo com todos os transtornos que avaliaram, mas, obviamente, mais comum nos transtornos menos graves, né? Então, aqui seria como nós pudéssemos fazer uma trajetória do mesmo sujeito. Então, começa com um transtorno externalizante, um transtorno de oposição e desafio com 11 anos. Aí ele remite aqui, mais para cima, aos 18 anos, tá? Aí ele vai desenvolver um transtorno do pensamento, que aqui eu vou dizer para vocês, é uma classificação que eles usam, mas podemos colocar, por exemplo, aqui, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, aos 21. Ele mantém TOC na avaliação de 26, e aí ele desenvolve, junto com o TOC, uma dependência química, né? Aqui, com 32. Junto com o TOC, ele remite da dependência química e evolui para um quadro de TOC e um transtorno de ansiedade, e aos 45, aos 45 anos, ele remite do quadro completamente, não preenche mais nenhum critério para transtorno psiquiátrico. Então, o que isso é importante, né? Qual que é a grande conclusão que os autores chegam, né? Então, vou ler junto com vocês. A maior parte dos casos apresenta uma sequência sucessiva de transtornos mentais diferentes, o que explica nossos achados conflitantes de neuroimagem genética. Nos pede cuidado também sobre qualquer confiança excessiva nos diagnósticos específicos e nos ensaios clínicos. Por que isso? Vamos fazer esse exercício. O que acontece se eu faço um estudo genético, estou cuidando da hora aqui, com essa pessoa com 18 anos? Ela vai entrar aqui como meu controle. O que vai acontecer se eu fizer um estudo genético, e a genética, a princípio, pelo menos o genótipo, não vai mudar, com esse mesmo sujeito, se eu tivesse avaliado ele aos 26 anos, eu teria dito que ele tem um TOC. Ele teria, em vez de entrar no meu grupo de controle, no grupo de casos. Neuroimagem, vamos pensar exatamente a mesma coisa. Então, talvez esse seja o raciocínio do porquê que nós temos achados que ainda são inconsistentes e não nos revelaram grandes medidas práticas, né, de biomarcadores, por exemplo. Ele também ressalta a ideia de que talvez é por isso que nós encontramos tantas respostas medicamentosas cruzadas entre os transtornos. Talvez nós só estejamos, né, avaliando quadros em momentos diferentes. Então, essa é a grande conclusão. Nós temos que tomar cuidado por um excesso de confiança nos nossos diagnósticos, né? Então, muitas causas, o Kendler falava, começam cedo e tem essa evolução transdiagnóstica, a partir desses grandes estudos de corte que eu mostrei para vocês. A questão é que às vezes a gente fala assim, ok, mas isso está lá na pesquisa, isso não chega na minha prática, eu quando dou um diagnóstico de esquizofrenia eu sei o que eu estou fazendo e eu vou continuar com antipsicótico e isso não vai mudar, né? E até porque eu sei que antipsicótico trata a esquizofrenia, então isso me dá uma certa... E antidepressivo trata a depressão. Então, será que de fato é assim mesmo na nossa prática? Será que os tratamentos, então, são tão diferentes a ponto de, já que a trajetória não sustenta as categorias diagnósticas, os tratamentos, então, podem sustentar? Vamos dar uma olhada, então. Eu trouxe aqui um exemplo que é muito comentado lá entre os residentes, que é a história do papai, para alguns abominável essa figura do Stahl, mas é muito trazida pelos residentes, né? Então, por exemplo, a mesma medicação, né? 3 indicações completamente distintas. Com uma dose menor hipnótico, uma dose maior antidepressivo, com uma dose mais alta ainda antipsicótico, né? E aí vocês também podem, nós podemos discutir depois, quantos usos nós fazemos para a quetiapina, né? Então, será que de fato a quetiapina como um antipsicótico sustenta a ideia de que o remédio, então, é diferente para cada classe? Então, aqui estou apresentando um guideline do CAMMATE 2016, e aqui a gente vai ver assim, ó, aripiprazol, quetiapina, risperidona nível 1. Então, quem olha assim de longe, olha lá, segunda linha, Bexpripazole, agora, né, lançado, olanzapina. Puxa, nós estamos falando talvez do guideline de transtorno bipolar, talvez de esquizofrenia. Não, esse é o guideline de depressão. São os tratamentos adjuvantes para a depressão quando o antidepressivo não funciona. E é comum o antidepressivo não funcionar? É comum a gente usar antipsicótico atípico em depressão? Puxa, é muito comum, né? Então, será que de fato é porque eles têm um mecanismo de ação diferente que também é antidepressivo? Ou será que é uma questão da nossa classificação dos pacientes
que alguns vão ter características que vão responder melhor com associação de antipsicóticos, né? Então, isso leva um pouco a essa ideia de que, puxa, grandes avanços da classificação, daquele meu entendimento, a minha confiança sobre as categorias diagnósticas, e mesmo sobre essas novas propostas, como o ARDOC, talvez precisem ser revistas. E para rever isso, eu vou mostrar uma das propostas que hoje se tem sugerido e que vai se aplicar mais para os transtornos mentais em jovens, né? Em jovens, essa questão transdiagnóstica, ela é há muito tempo reconhecida, assim como é na psiquiatria da infância, que já trabalha há mais tempo, né, com essa lógica de transtornos dimensionais ou de uma dimensão internalizante e outra externalizante, né? Só que na transição ali da adolescência para o início da vida adulta, como a gente viu, né, previamente, é onde se iniciam quadros graves, né, de transtornos psicóticos e transtornos de humor, como transtorno bipolar. Então, aqueles quadros que carregam um nível de morbidade muito significativo para a vida, tipicamente tem esse início no início da vida adulta, no final da adolescência. E essa a possibilidade de identificar precocemente esses quadros, né, os primeiros episódios de transtorno psicótico, os primeiros episódios de mania, mudaram o foco do campo de pesquisa, né, mais ou menos de uns 20 ou 30 anos atrás, para entender o que acontece, então, antes do desenvolvimento desses primeiros episódios. Isso foi muito interessante porque funcionava muito nessa lógica transdiagnóstica, né? Tipicamente, esses pacientes traziam sintomas, muitas vezes sintomas da dimensão já que eles apresentavam, então, por exemplo, traziam sintomas psicóticos atenuados antes do episódio psicótico, mas muitas vezes traziam síndromes depressivas, traziam transtornos de ansiedade, traziam TDAH na infância como um histórico, e estavam ali como apresentando um primeiro episódio psicótico. Então, alguns autores, e aí no campo das psicoses é muito importante falar desse autor que é o Patrick McGorry, né? É um australiano recebendo ali o prêmio de australiano do ano pelo trabalho, toda a contribuição que ele tem, que de fato mudou um pouco a perspectiva da saúde mental de jovens na Austrália. Eu vou me focar um pouco nesse exemplo da Austrália. E é importante também fazer, de novo, né, um reconhecimento de um psiquiatra gaúcho importante, de um grupo de pesquisa muito forte, né, do Flávio Kapczynski, que fala já há muito tempo dessa perspectiva de uma neuroprogressão, mas aqui ainda com um olhar mais específico para o transtorno bipolar, né? Então, o que esses autores, e o Patrick McGorry, né, há mais ou menos 20, 25 anos, começaram a perceber, né, que esses jovens em primeiro episódio psicótico apresentavam aquilo que ele chamou de estado mental de risco para a psicose antes de chegar no primeiro episódio psicótico. Eles articularam uma síndrome de estado mental de risco, né, e começaram a testar se esse conjunto de sinais e sintomas, que ainda não era o primeiro episódio psicótico, poderia prever o início do transtorno psicótico depois de um ano, né? Então, eles começaram a tentar buscar exatamente esse momento aqui antes, né, do primeiro episódio psicótico, antes da eclosão daquele primeiro surto em que ficou muito claro que ali havia um quadro de psicose. O que eles achavam, né, é que muitas vezes antes você tinha esses sintomas de uma maneira mais leve, então o paciente mantinha algum nível de crítica desses sintomas pré-psicóticos, eles chamavam assim, né, mas que às vezes a apresentação era muito polimórfica. Então, por exemplo, era um paciente que tinha um histórico familiar, filho de parente de primeiro grau, tinha um parente de primeiro grau de um portador, por exemplo, de esquizofrenia, e que apresentava um déficit cognitivo que havia iniciado e piorava o funcionamento há mais ou menos um ano. Então, isso eles caracterizaram, por exemplo, com esse grupo de risco genético e piora no funcionamento. Então, só com isso, você era classificado com um quadro de risco, e esses critérios que eles iniciaram foram testados e validados em diversos outros estudos e outros lugares do mundo, né? Com uma taxa de conversão para a psicose. Então, eles estavam conseguindo, a partir dessa síndrome pré-psicótica, que eles chamaram de alto risco para a psicose, prever uma transição que já foi até de 40% depois de 1 a 2 anos para um quadro psicótico. Isso abriu todo um caminho, né? Uma perspectiva de se agir precocemente, intervir e, eventualmente, falar em prevenção de psicose.
Um dos nossos estudos, que é o PRISMA, é o ambulatório de jovens que preenchem esse risco, começou muito potencializado como uma avaliação de filhos dos pacientes do ambulatório de esquizofrenia, que apresentavam algum tipo de sofrimento inespecífico, algum tipo de piora no funcionamento. O que nós encontramos com os nossos pacientes é mais ou menos uma transição de mais ou menos 11% em 2 anos. Ou seja, ainda assim eu consigo prever de todos os pacientes que nós avaliamos, em 11% houve uma transição, mas eu ainda não consigo prever, na maior parte dos casos, que iniciam um quadro psicótico. A taxa ainda de conversão ela é relativamente baixa para eu atuar de uma maneira mais amplificada usando esses critérios na população geral, por exemplo, né? Outros estudos, esse é o estudo que é conduzido aqui há 10 anos, a gente segue uma série de jovens em Porto Alegre e em São Paulo, então tem esse braço gaúcho também, liderado pelo Giovanni Salum. Esse estudo, então, que nós seguimos há 10 anos, vai mostrar essa associação inespecífica. Então, esse é um artigo que ainda está submetido, que vai mostrar, por exemplo, que um déficit de atenção em crianças de mais ou menos 9 anos predizia experiências psicóticas com 12 anos. Então, não era nem um transtorno psicótico, mas já esses sintomas pré-psicóticos. Ao passo que esses sintomas pré-psicóticos prediziam depressão, e não necessariamente prediziam a um quadro psicótico se iniciar depois. Ou seja, novamente essa lógica transdiagnóstica de que o risco ele é compartilhado entre os transtornos. Então isso fez com que nos últimos 10 anos, essas pessoas que trabalham com pesquisa em transtornos mentais específicos, então risco para transtorno psicótico ou para esquizofrenia, risco para transtorno bipolar, mudassem a perspectiva, né, dessa figura, então, que eu vou fazer uma classificação específica do que é risco para esquizofrenia e tentar buscar se eles fazem uma conversão para esquizofrenia. Isso ficou um pouco para trás, porque a gente não tem muita especificidade, e o que se propõe hoje é isso que a gente chama de um risco pluripotente ou um risco transdiagnóstico. Ou seja, eu posso me enquadrar a partir de uma série de sintomas e eu vou apresentar um risco aumentado para o desenvolvimento de um transtorno mental grave, seja esquizofrenia, depressão grave, seja um transtorno de personalidade borderline, uso de substância, né? E a partir deste conceito, né, esse é um artigo que foi também bastante interessante, que eu sugiro a leitura, porque foi escolhido um dos melhores artigos do JAMA do ano passado, e justamente mostra um pouco a ideia de como essa mudança de paradigma para o transdiagnóstico está tomando aí as manchetes do campo de pesquisa e provavelmente deve chegar na prática. Então, vai mostrando essa mesma lógica, né, de como a gente pode, né, aqui são serviços de 12 a 25 anos, que então eles já começam a implementar lá na Austrália, em que você entra como risco para ansiedade, transtorno de humor ou transtorno psicótico. A questão, a gente vai mostrar agora, baseada numa avaliação plurissintomática, né? O porquê de fazer isso? Intervenção precoce funciona. Então, por exemplo, para psicose, isso já havia sido demonstrado. Então, faz sentido eu avaliar e identificar mais precocemente esses casos, porque eu tenho evidências robustas de que, por exemplo, para psicose, um primeiro episódio identificado precocemente ou um quadro de alto risco para transtorno bipolar identificado corretamente, eu posso fazer intervenções que vão mudar justamente aquela trajetória da doença que nós vimos naquele outro estudo. E isso já gerou, inclusive, mudanças práticas a ponto de criar alguns guidelines. Então, e isso é interessante porque parece uma coisa tão nova, mas eu já tenho lá um guideline do NICE britânico, 2013, europeu, um guideline interessante também, 2015. E esse guideline que eu sugiro a leitura, que é desse grupo australiano, que chama-se Origin. Hoje já existem, então, serviços voltados ao atendimento transdiagnóstico de jovens de 12 a 25 anos com algum tipo de sofrimento mental na Austrália como uma política de saúde pública. Vamos falar um pouco disso agora. Eu não vou entrar tanto nas especificidades da abordagem, por exemplo, medicamentosa desses quadros. Então, eu fiz uma diferenciação dessa aula. Quem quiser, então, eu recomendo que leia o Australian Guidelines for Early Psychosis. Ele vai falar também de outros transtornos psiquiátricos. Isso, para transtorno bipolar, já vem também recentemente sendo muito ressaltado essa lógica de falar dos precursores e pródromos. E esse é um artigo bem interessante, recente, que vai falar, olha, tem muitos guidelines para transtorno bipolar.
poucos falam algo de forma específica para transtorno bipolar precoce, primeiros episódios. Então, por exemplo, aqui, né, esses autores vão levantar e falar assim, olha, está faltando uma seção específica de como tratar primeiros episódios de transtorno bipolar nos nossos principais guidelines, né? Ou se tem essa seção, não tem claro ainda, os estudos mostram se esse paciente deve ser tratado de uma maneira diferente ou não do que um paciente que tem um episódio, o seu 5º ou 6º episódio de mania. Mesmo com toda a literatura, né, e todo o corpo de evidência, por exemplo, da neurobiologia, que o grupo do professor Kapczynski já conseguiu construir. Para fases precoces de transtorno bipolar, então, marcadores clínicos, esse é um artigo interessante também no American Journal, né? Um resumão é assim, olha, nós temos já fatores de risco bem estabelecidos, por exemplo, que vão mostrar essas fases precoces, e fatores de risco como, por exemplo, um pai, um parente de primeiro grau com um início precoce de transtorno bipolar deve levantar muita suspeita para um jovem que começa a apresentar sintomas de humor. E o que pode se fazer? Então já há, inclusive, ensaios clínicos mostrando que psicoeducação e um treino de comunicação e resolução de problemas, quer dizer, trazer à tona essa ideia de que tem um quadro psiquiátrico, que existem vários caminhos e que, se não cuidado de forma adequada, pode evoluir para um transtorno mais grave, como o transtorno bipolar. Então, você tem evidências de que isso pode melhorar o prognóstico desses jovens que ainda não apresentam um diagnóstico. O que ele ressalta também é tratar esses jovens que você não tem ainda uma certeza diagnóstica, esse quadro a esclarecer, né, que nós usamos, o SOS sem outra especificação, você então deve tratar principalmente se tem associação com essa questão da história familiar, como você deve tratar como um transtorno bipolar. Na Austrália, esses centros foram criados, hoje são mais de 200 centros, de uma maneira, então, não específica, quebrando um pouco a lógica dos nossos ambulatórios das universidades, né, que vai juntando os pacientes por meio de diagnósticos. Então, você tem lá o serviço de esquizofrenia, o serviço de psicose. Então, a proposta aqui é a criação de um serviço por estágios. Então, aqui nós estamos falando dos estágios iniciais, que eles vão classificar lá como 1B ou 2. Ou são os primeiros episódios, ou são aqueles quadros que ainda não apresentam um número de episódios muito significativos, por exemplo, de transtorno de humor, ou quadros depressivos e ansiosos sem um impacto muito significativo, sem prejuízos funcionais muito significativos, né? Então, são centros, só para ter uma ideia, por exemplo, que na Austrália funcionam como o que eles chamam lá de clínicas para jovens, né? Então, não parece em nada com o CAPS. Dentro de um shopping, por exemplo. Então, são feitos de propósito longe e separadamente do centro de atendimento para pacientes em outros estágios da doença, porque o foco é diferente, né? Então, muito focado na vocação funcional, em reabilitação funcional. E essa lógica transdiagnóstica, então eu sei que eu passei um pouquinho do horário, vou me estender aqui alguns minutos, trazendo, por exemplo, uma lógica que é totalmente transdiagnóstica, que é o nosso tema aí do mês, que é a lógica do suicídio. Eu acho que não tem nada que nos força a pensar de forma mais transdiagnóstica do que, por exemplo, um comportamento como suicídio, né? Outros comportamentos também funcionam mais ou menos dessa mesma forma, como a heteroagressão, né? Ela não está marcada em um ambulatório específico, né? Ou em um transtorno mental específico. Então, por exemplo, numa abordagem inicial nesse centro de jovens da Austrália, você pensa dimensionalmente a avaliação nesses 5 pilares mais importantes. Então vejam que, por exemplo, o tipo da doença e a trajetória é um dos pilares, mas é tão importante quanto o tipo, a classificação e estadiamento do transtorno mental, o nível de funcionamento ocupacional, o nível de atividade física e saúde física, uso de álcool e substâncias e autolesão suicida ou não suicida. Ou seja, essa perspectiva, então, desse jovem que chega lá a primeira vez nesse centro comunitário de jovens, que não é focado em pacientes graves e crônicos, é focado em uma reabilitação rápida, em jovens, às vezes, com muito poucos sintomas, ou às vezes que buscam só para uma orientação social ocupacional. A avaliação se dá no nível do sintoma, se dá no nível de saúde física, uso de substâncias e suicídio. Quer dizer, suicídio é uma dimensão, está no mesmo nível, né, como da classificação e da psicopatologia de uma forma geral, né?
E aí, a partir dessa classificação, então a gente pode ver que o suicídio aqui na esquerda, né, ele vai perpassar todas as avaliações subsequentes, principalmente conforme você vai evoluindo para estágios mais graves. Mas que ele já inicia na avaliação nesses estágios por exemplo, para psicose, pré-psicóticos ou antes dos primeiros episódios de transtorno mental que a gente consideraria hoje grave, né? Então, aqui, por exemplo, aqui entrando um pouco mais especificamente no tema do suicídio, né? Então, esse é uma publicação bastante interessante do CDC de 2018, que vai fazer um levantamento lá de 2005 a 2015 com relação ao número de suicídios por 100 mil habitantes. Aqui é suicídio mesmo. Então, vocês percebem, quanto mais vermelho, maior o número pelo condado aqui. Então, o que nós podemos perceber aqui, primeiro, nos Estados Unidos, é que tem alguma coisa acontecendo com essa população aqui do Midwest aqui, né? E depois nós podemos discutir por que se pensa que isso tem acontecido. Acontece de uma forma geral em todos os Estados Unidos, esse estudo só não encontrou aumento em um condado, mas aqui de forma mais significativa, e aí são alguns fatores de risco interessantes para a discussão, né? Mas vem aumentando sim. E onde acontecem os suicídios, né? Aqui nós podemos perceber, já um pouco antigo, esse dado de 2015, mas eu acho muito relevante, é um dado da OMS, uma cartilha deles sobre saúde mental. Percebam a discrepância entre a quantidade de suicídio que acontece em países em desenvolvimento, em comparação com os países desenvolvidos, né? Então, em países desenvolvidos, a gente vê mais aquela epidemiologia que é um pouco mais conhecida dos quadros do suicídio acontecendo em pacientes mais velhos, ao passo que nos países subdesenvolvidos, percebam, isso é uma quantidade bruta, né? Total, mortes por suicídio em milhares. Percebam como isso acontece de uma maneira desproporcionalmente mais alta entre os jovens dos países em desenvolvimento, né? Fatores de risco para suicídio, né, então, podem ajudar naquilo que seria um estadiamento e uma classificação para transtorno mental, para o risco de suicídio, né? Mas não há uma classificação assim como há, por exemplo, esse estadiamento, né? Eu não consegui identificar, essa era uma das tarefas que o Fernando tinha me passado. Então, o que nós fazemos em termos de avaliação né, estadiada, ou estadiamento, ou progressão de risco para suicídio, né? Primeira lógica é, como o CAMMATE para a depressão vai colocar, que cada encontro clínico com o paciente com depressão, por exemplo, deve incluir uma avaliação de risco de suicídio. E aqui, de novo, vou levantar mais um tópico para discussão, que é assim, ok, isso está no guideline, deve ser feito, sem dúvida, mas vamos pensar até uma coisa bastante tupiniquim, a quantidade de interações que nós temos hoje com o paciente por causa disso aqui, né? WhatsApp. Esses meios digitais e de que forma isso vem modificando nossa prática e o quanto, de fato, lá fora do Brasil, se mantém ainda uma certa estrutura dentro dessa conversa da avaliação com os pacientes por meio de telemedicina, mas que no Brasil, pelo menos eu estou reportando um pouco também da minha prática ou da minha percepção, nós temos interações muito menos estruturadas, muito mais informais com os pacientes. E eu fico pensando, quando eu monto essa aula, né, o quanto eu consigo justificar isso, dizer que cada encontro clínico, ou cada troca, será que cada troca de mensagem eu vou entender como um encontro clínico, né, e se eu estou de fato avaliando e como eu manejo esse risco de suicídio por meio dessas vias digitais. Por outro lado, as vias digitais, as novas tecnologias têm sido o grande motor para os novos estudos que vão tentando usar Big Data, Machine Learning, né? Todas essas ferramentas da tecnologia para comprovar e, de fato, identificar se aqueles fatores de risco de suicídio que nós conhecemos já há muito tempo, modificáveis e não modificáveis, se de fato eles me ajudam a estratificar o risco desse paciente. Então, eu vou mostrar aqui alguns achados interessantes. Então, a primeira ideia que veio também da epidemiologia é de que 10% da população em algum momento tem uma ideia de morte. Então, se eu for usar ideia de morte como um sarrafo para entender como um comportamento de suicídio grave, eu provavelmente vou estar encontrando uma prevalência muito alta. Então, eu preciso fazer um estadiamento, um refinamento, uma classificação disso. O que se tem hoje, que é de melhor aplicação prática, né, porque você vai diminuindo as porcentagens, é que somente plano 5%, então eu já consigo diminuir pela metade, com uma boa acurácia de predição,
e tentativa somente 2%. Então, o que se preconiza, de uma forma geral, particularmente para a adolescência e jovens adultos, é que planejamento, estabelecimento de uma ideia de morte ou de suicídio com planejamento é uma urgência. E aqui, então, hoje, nós estabelecemos o sarrafo para um encaminhamento. O problema é que isso é mais difícil na prática, principalmente porque jovem tem esse tipo de comportamento que eu estou mostrando para vocês. Autolesão não suicida. Quer dizer, às vezes isso é tentativa de suicídio, às vezes isso não é tentativa de suicídio, e às vezes você tem desfechos desse tipo que são absolutamente sem gravidade, caminham com remissão. E acontece, segundo esse estudo bastante interessante de 2019, aumentou de 6,5% a prevalência de autolesão não suicida na Grã-Bretanha para 20% em 2014. Ou seja, novamente, se eu for entender isso e não conseguir aprofundar, entender na prática se categorizar, classificar isso como risco de suicídio, eu vou possivelmente levantar uma avaliação de um risco de suicídio para quase 20% da população. Se eu, por exemplo, só perguntar se alguma vez aquele jovem já tentou se machucar. Então, vou passando um pouco mais rápido. Nessa perspectiva de tentativa de suicídio, né, aquele dado foi também um dado britânico. Oi? Não, desculpa, só para te dizer que fica tranquilo com o tempo, sem problemas, nós estamos à tua disposição. Tá bom, tá legal. Nossa, já estou vendo que cheguei quase passei 10 minutos, desculpa. Tranquilo. Só passar aqui, então, que o NICE tem alguns tipos de autolesão que não podem passar em branco, porque são potencialmente mais graves, né? Então, das intoxicações, ele vai levantar aqui, intoxicação por benzodiazepínico, por opioide, por paracetamol e por AS, tem que ser considerado, todas são intoxicações graves. Então, por exemplo, se chega esse relato, mesmo sendo um relato de baixa intencionalidade, deve ser considerada uma tentativa grave de suicídio e deve ser lidada como uma urgência psiquiátrica, né? Então, foge um pouco desse quadro, por mais que o jovem fale, eu tomei 5 Rivotril, né? Porque eu queria apagar. Então, ele vai identificar que esse tipo de intoxicação aguda deve ser considerado uma urgência. Eu não posso lidar dessa mesma forma, entendendo talvez que isso tem uma baixa letalidade. Eu puxei da Prefeitura de Porto Alegre os últimos slides aqui para mostrar como nós podemos fazer uma categorização, uma classificação, estadiamento de gravidade, mas que nem sempre isso é trivial. Como rede, evidentemente, que o gestor público precisa pensar na tomada de decisão clínica, né? Então, aqui eu baixei, entrei, fiquei navegando e procurando lá em Porto Alegre, nesse site que vocês podem ver, a Biblioteca de Saúde de Porto Alegre, também está associada à Universidade Federal, né? Então, aquilo que seriam os critérios de colocar esse paciente no gerenciamento de consulta como altíssima prioridade, né? Então, você tem lá alguém que atribui, de fato, isso, né, para uma extrema prioridade, alguém que acabou de sair da internação e uma tentativa de suicídio nos últimos 6 meses, né? Aí, de novo, onde está o sarrafo hoje na saúde pública? Aqui que eu encontrei, estou mostrando para vocês, dá para a gente discutir. Plano de suicídio indica necessidade de avaliação na urgência. Então, de novo, aquela ideia, né, de que 10% da população já teve alguma ideia de morte, se há um plano de suicídio, planejamento de suicídio, planejamento estruturado, isso deve ser entendido como uma urgência. Percebam, por exemplo, como automutilações no momento da avaliação já cai para 2 níveis depois na prioridade de consulta. Então, essa avaliação não é trivial, né? De novo, aqui lá tem um documento interessante que é a matriz entre agravo, né, o tipo de doença, aqui depressão eu puxei, e o nível de atenção, né? Então, por exemplo, se você vê um quadro na atenção primária com risco de suicídio elevado ou risco de hetero e autoagressão, esse quadro é um quadro para emergência ou internação. Da mesma forma que não é um paciente, aqui vai se estabelecer um critério, né, que não é um paciente para atenção primária, que é para um serviço especializado, se há algum tipo de risco ou alguma tentativa, né, de episódio de suicídio recente, né? Por último, eu queria mostrar essa coisa da tecnologia, como vem sendo usado para a gente confirmar e talvez ter algumas ideias da prática do que vem dos estudos mais recentes, mostrando assim, quais são os fatores de risco
que essas novas tecnologias de Big Data, Machine Learning, vão identificando nessas grandes bases de dados, né? Então, aqui o Ives, que também é professor da Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né? Então, ele faz esse modelo de Machine Learning, é a área dele de estudo, né? Ele tem várias revisões, também é interessante, quem tiver interesse, ele vai fazendo uma revisão para o que é fator de risco para suicídio no paciente com esquizofrenia, paciente com transtorno bipolar, né? São vários, mas nessa aqui ele usa esses métodos tecnológicos, então ele vai identificar então que o risco de suicídio está associado com internação prévia por depressão, estresse pós-traumático comórbido. Isso nos Estados Unidos é muito importante porque está associado com os veteranos de guerra, dependência de cocaína e histórico de sintomas psicóticos. Confirma um pouco aquilo que nós já temos, né, dos livros lá, essa ideia, né, de quais são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Quando você joga tudo junto no modelo, o modelo diz que as principais são esses aí. Então, é um pouco para a gente ver como os grandes estudos, hoje o dado vai nos falar sobre quais são os fatores principais preditivos. Esse aqui eu acho que é o último estudo que eu vou mostrar hoje, então, que é um dos maiores que eu já vi, tá? Foi publicado em março agora, 3 milhões de pacientes. Eles pegaram 5 bases de dados americanas, tá? Fizeram essa avaliação de novo com essas técnicas de aprendizado de máquina, de uma varredura completa em tudo que era dado que você tinha nesses prontuários, né? Eles conseguiram fazer uma avaliação em 40 mil tentativas desses 3 milhões de pacientes. Quais foram os principais preditores? Transtorno de personalidade borderline, uso de substâncias, transtorno bipolar e uma ideação suicida. Então, foi preditor de tentativa de suicídio. Menos esperados que eles encontraram, diagnóstico de hepatite C e medicações para HIV. Né? Talvez falando de alguma forma de fatores de risco que são compartilhados entre esses diagnósticos e o suicídio. Não muda muito, né, na nossa prática. Esses, digamos assim, são os fatores de risco que nós já conhecíamos. Mas é interessante quando isso vem a partir de um dado de 3 milhões de pacientes. Né? Ou seja, dá uma certa segurança de entender, olha, eu posso comunicar esse paciente com mais segurança. Dizer assim, tem um estudo muito grande, muito sério, muito robusto, para dizer que o teu quadro apresenta maior risco e por isso nós temos que tomar tais e tais medidas. Né? Então, por fim, essa frase também que o Robert Post é um dos grandes pensadores dessa ideia do estadiamento para transtorno bipolar. Né? Esse foi recentemente publicado no JAMA, essa ideia então de que ele fala assim, olha, alguns acham que essa analogia, né, de câncer com transtorno mental, essa inserção de transtornos mentais dentro da medicina é uma coisa um pouco exagerada fazer essas comparações, né? Porque você vê, câncer é uma doença maligna. Mas, olha, nós não devemos considerar isso, porque transtornos do humor, aqui ele vai usar, também ameaça a vida e também é potencialmente fatal. Pessoal, aqui agradeço, desculpa passar do horário, e eu tenho, enfim, fico um pouco a critério de vocês para a discussão, se vocês quiserem estender um pouco mais, ou então a gente pode encerrar por aqui. Tranquilo, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver agora se o pessoal quer fazer perguntas ali pelo bate-papo, ali pelo chat. Tu vê, tu tinha falado que tinha um participante que queria fazer uma pergunta direto, Sandra? Só um momento, doutor, que eu já lhe coloco no ar. Tá, deu. Tá. Já temos 60 participantes aí, agradeço muito numa segunda às 8, né? Numa segunda às 8, puxa vida. 9 horas agora. 9 horas. Tinha um participante ali que queria fazer uma pergunta direto, não sei se tu consegue fazer, Sandra? Sim, vou botar no ar. Tá. Antônio? Bom, enquanto ajeita isso, só fecha o som dele, então, só para eu tenho uma pergunta. A ideia do estadiamento, assim, né, dá uma ideia, assim, quase como se fosse o desenvolvimento, né? Como se fizesse parte do desenvolvimento, assim, essa mudança, assim, dos quadros e que depois atinge até uma remissão, né? Eu acho que, então, te respondendo antes, essa é a lógica de então, estadiamento. Quando a gente vê esse dado das cortes mostrando que 85% preenche critérios, traz essa ideia de que talvez faça mais sentido encaixar em que momento você está do teu quadro, né, do que em que diagnóstico específico você tem naquele momento. De novo,
Isso é uma mudança potencialmente radical para a nossa prática. Então, essas são ideias, são propostas, né? Não acho também, por outro lado, que a gente pode abrir mão, jogar fora as categorias. Acho que não é essa a perspectiva, mas é introduzir essa lógica de estadiamento, né? Porque dentro dessa lógica, eu posso também cursar com desenvolvimentos diferentes, por exemplo, de remissão. Eu posso nunca avançar para um novo estágio, né? Quer dizer, não é que vai ficando velho, vai avançando. Isso faz muito sentido, por exemplo, para transtorno psicótico, porque a gente tem um pouco esse viés de consultório, né? De quadros de esquizofrenia que sempre vão evoluir para quadros graves, incapacitantes. Todo começo de artigo é assim, né? Esquizofrenia é um quadro grave. E na prática você vê que tem pacientes que têm um primeiro episódio psicótico, vão ter um segundo com um impacto muito limitado, e outros pacientes, por exemplo, com quadros de ansiedade de separação, que vão conduzir isso para a vida adulta, enfim, fobia social, né? Alguém que tem um impacto funcional gigantesco, às vezes mais do que um quadro psicótico, por exemplo. Uhum. Sim. Alguém aí, pessoal, com alguma pergunta? Senão eu vou fazer outra aqui. Saiu, né? Acho que tinha alguém acho que aqui não com a câmera ligada. estava isso. Pensando nessa questão de tecnologia, né, e também a parte genética, assim, o quanto pode nos auxiliar, né, vendo toda essa herança complexa, né, isso parece assim que fica mais claro assim que não vai determinar, não vai ser determinante assim, mas vai direcionar muito assim diagnóstico, né, resposta, prognóstico, resposta a tratamento, né, na questão de farmacogenética também, né. Eu acho que o caminho aqui é interessante, né? Porque algumas pessoas vão entendendo que pensam o campo. Um dos editores lá do American Journal vai dizer que ele acha que, por exemplo, essas inovações vão chegar muito mais rápido no tratamento do que na classificação diagnóstica, do que como ferramenta diagnóstica para a gente. Se a gente pensar, isso já está acontecendo um pouco na prática, né? Com todas as tecnologias de neuromodulação, né, essas avaliações mais precisas que vão identificar polimorfismos. Agora, eu não sou, na prática, eu não sou um grande entusiasta, por exemplo, da farmacogenética, porque eu acho que cai um pouco naquela lógica que eu mostrei lá, é um conceito da estatística, né, que é a variância explicada, né? Então, ok, você tem lá um gene alterado. Por mais que possa estar associado com mais transtorno bipolar, mas isso explica ainda muito pouco do porquê que eu tenho transtorno bipolar, né? Ainda ele vai explicar uma porcentagem muito pequena. Todos esses outros fatores são muito grandes. Mas tem umas dicas interessantes, porque eu acho que para a prática de medicação isso parece que já vem ajudando, né? De novo, eu acho que tem umas limitações ainda, mas é uma área muito promissora. Mas tem uma coisa interessante, não sei se vocês conhecem, que chama score poligênico. Você trabalha um pouco com isso, né, Fernando? Então, por exemplo, para outras áreas, eu tenho meu genótipo, eu estou genotipado para uma empresa americana, que eu fui lá, paguei para fazer. Então, o que eles pegam? Eles pegam todos esses fatores de risco, somam e me dão, digamos assim, uma porcentagem de risco. Aí eu acredito que vai chegar mais perto. Porque daí não é mais determinístico, né? É probabilístico. O meu relato é assim: Pedro, você tem 34% de chance de ter diabetes, dado o teu genótipo. A maior parte da população tem 21%. Então, eu acho que esse é o entendimento que nós vamos poder fazer com esse tipo de dado e de tecnologia, né? Sim. E direcionar também mais atenção para o ambiente, né? No caso, né? Se tem um risco maior, cuidar mais do ambiente, né? É isso que a plataforma faz. Daí ela fala assim: ok, Pedro, você tem um risco aumentado. Veja o que você pode fazer. Assim. Você come direito? Então veja aqui. Daí já indica até. Você faz exercício, tem tais aplicativos aqui, se você quiser pagar aqui a academia tal. Então eu acho que esse é o caminho. Mas, de novo, essa lógica, né, é probabilística. Não pode ser determinística, porque senão a gente está perdido. Eu acho que para funcionamento aí da farmacogenética com remédio, eu acho que a gente tem que lidar um pouco com isso também. Isso ajuda a entender porque que às vezes você pega aquele exame lá e fica assim, né, na frente do paciente, puxa, não era bem isso que eu esperava, né? Então, se a gente mudar assim, olha, não determina, mas é uma probabilidade diferente que eu consigo ver do exame. Esses exames farmacogenéticos, a dificuldade é justamente essa, né, é interpretar, né, vem toda aquela informação, né, interpretar para direcionar clinicamente isso, né, o uso disso, né, isso é difícil, né? Mas eu acho que justamente porque não tem especificidade ainda suficiente. Então ele tem que apresentar todos os resultados possíveis e aí você fica com aquela quantidade. Né? Então talvez exato. Então acho que a gente teria que caminhar um pouco nesse entendimento melhor, talvez para trabalhar com essa lógica de porcentagem. Olha, você tem 50% mais chance de responder esse Talopram.
Talvez isso seja bom para a gente, já seja bom o suficiente, digamos assim, né? Sim. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? Isso. Da Sandra, foi minha preceptora no Conceição. Oi, Sandra. As intervenções precoces seriam psicossociais ou farmacológicas? Ah, bem interessante. Então, por exemplo, a gente tem um ambulatório lá de alto risco para psicose. O que é o estado da arte lá que basicamente esse grupo australiano preconiza, né? Então, você tem riscos mais inespecíficos ou mais distais, né? Então, em que você não tem, por exemplo, muitos sintomas, em que você tem lá um prejuízo do funcionamento, sintomas depressivos leves, aí você começa com intervenções psicossociais, particularmente psicoeducação, né? Psicoeducação e mudanças de hábito. Então, aqueles ensaios clínicos, por exemplo, de um grupo de Nova York, do Miklowitz, para risco de transtorno bipolar, é basicamente psicoeducação e mudança de hábito, mudança de manejo de conflito numa casa em que você tem um pai com transtorno bipolar ou uma mãe com transtorno bipolar. Você faz todo sentido, né? Uhum. Isso em si já é um fator de risco para aquele jovem, né, desenvolver um ambiente estressante. Mas aí, por exemplo, se a gente tem um jovem que começa a apresentar sintomas psicóticos, mesmo mantendo um pouco da crítica, então, na prática, né? Olha, eu vou para a escola, eu sinto que estão falando de mim. Eu acho que ainda acho que é coisa da minha cabeça. Mas às vezes eu fico bem incomodado, eu tenho que sair da sala. Ou olha, eu comecei a escutar um negócio, eu acho que é um zumbido, uma coisa estranha no meu ouvido. Mas às vezes escutei chamar meu nome. Estranho, né, Pedro? Putz, isso não era assim. Pior quando eu fumo maconha. Esses quadros que a síndrome vai se cristalizando, mesmo não tendo, né? Quer dizer, você não fecha critério ainda para um quadro psicótico, eventualmente você usa medicação, né? Agora, tem, por exemplo, ensaio clínico. Então, tem ensaio clínico de olanzapina, risperidona para esses estados mentais de risco, mostrando uma diminuição, uma atenuação da transição. Só que é muito discutível você dar antipsicótico para um jovem que não está psicótico. Particularmente, por exemplo, se pensar em olanzapina, que tem uma série de efeitos colaterais que a gente conhece, né? Então, eu diria assim, psicossociais para todos, né? Farmacológicos indicados de acordo com o nível de impacto que tem, né, que esse jovem apresenta, e se eventualmente você acha algum tipo de dimensão que é importante tratar. Tá certo. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, acho que pelo adiantado da hora aí, pessoal. Mas foi muito bom, Pedro. Pessoal, ali agradecer. Não, poxa, temos aí 56 participantes. Fico honrado da participação de todos. Aí. Chegamos a 69. Então, tá bem, vamos encerrar. Pedro, te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Pela brilhante aula, muito legal, muito interessante, né? E venha acrescentar para todos nós, assim, ainda mais nesse momento assim que a gente procura pensar em prevenção de suicídio, né? Muito bem. Obrigado certo, a todos. Então? Tchau, pessoal. Boa semana aí a todos. Obrigado. Tchau, Pedro. Obrigado. Boa noite.